Olá, amigos, estamos de volta aqui no MAP. Nós vamos dar umas pinceladas sobre o livro Oficina da Alma, mas lembrando que vocês podem assistir esse programa no site do MAP, no Facebook e no canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. E é uma alegria estar com vocês. Eu quero ler um pedacinho aqui de um trecho do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Gente, é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Quero falar sobre a lei de ação e reação, também conhecida como a lei do karma. A lei de ação e reação também é chamada lei de causa e efeito. Kardec a chama assim, né? A lei de causa e efeito, ela significa apenas isso. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Não queira plantar espinhos e colher frutos, framboesas, porque não vai dar certo, ok? Se você está com maus pensamentos e criticando tudo que está à volta e irritado com tudo, você está plantando para você essas sementes de irritação, de intolerância, que darão frutos. Por quê? Porque os pensamentos, eles têm formas, não, claro, no mundo físico, mas eles têm formas no mundo, eles produzem formas no mundo astral. No mundo espiritual, se vocês querem se chamar assim. E esse mundo espiritual, esse mundo astral, ele tem uma matéria muito sutil, mais sutil do que a mais sutil matéria do mundo físico, que é a energia etérica, a matéria etérica. Mas ela está ali. E ela vai construindo, ela vai se agregando e vai formando, vai criando formas a partir exatamente dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles funcionam como moldes, como estruturas, onde a matéria do mundo astral se acopla. E, uma vez acoplada, dependendo da intensidade que nós imprimimos a esse pensamento, eles vão ter uma vida, uma duração mais longa ou mais curta. Por exemplo, se eu penso assim, eu vou tomar um sorvete hoje saindo daqui. Não tem como, eu vou ter que tomar um sorvete, porque esse pensamento de sorvete, ele foi criado de uma forma bem intensa, com muita força, com muita vontade. Então ele vai se manifestar e vai se materializar num sorvete. Eu não vou esquecer disso. Eu vou me lembrar quando eu sair daqui. Agora você fala assim, sabe, quem sabe, eu não sei, eu tô com vontade de comer alguma coisa. Talvez um sorvete. Gente, provavelmente, se o meu desejo de comer alguma coisa dissolver-se, eu saio daqui e nem me lembro do sorvete. Tudo aquilo que eu colocar intensidade acaba se materializando mais cedo ou mais tarde. Por isso é que se diz, quando você quer alguma coisa, pensa naquilo com bastante
bastante intensidade e com bastante clareza. A clareza com que eu formulo um pensamento possibilita que ele se manifeste no futuro. E muitas vezes um desejo, um pensamento fica ali muito tempo, vamos que dizer, repousando na fruteira dos pensamentos, até que ele começa a ser novamente ativado. E, na medida em que eu vou ativando, na medida em que eu vou pensando novamente naquilo, eu vou transformando aquela forma de pensamento, inicialmente até incipiente, pequenininha, em algo denso, em algo forte, em algo presente, que vai mais cedo ou mais tarde amadurecer e se manifesta no mundo físico. Não tem como. Por isso é que os nossos desejos são uma ordem, dizia o Aladim, não é? Tudo aquilo que nós pensamos, nós materializamos, mais cedo ou mais tarde. Tudo aquilo que a gente deseja, a gente materializa, mais cedo ou mais tarde. Por isso, a nossa responsabilidade sobre aquilo que pensamos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos comportamentos, sobre a forma que olhamos o mundo. A forma que olhamos o mundo vai dizer muito mais sobre nós mesmos do que qualquer outra coisa. Se eu olho o mundo sempre com um olhar de raiva e de revolta, o que é que eu vou ter dentro de mim? Raiva e revolta. Que pensamentos eu estou alimentando de raiva e revolta? Não dá para sair nada bom. Eu acabo aprisionado num curto-circuito. E, quando eu estou no mundo, conversando com as pessoas, o que eu atraio para mim? Raiva e revolta. Reforçando essas formas de pensamento. As formas de pensamento, elas não estão atreladas a mim. Porque, lembrem-se, elas não estão dentro do meu cérebro. Elas têm um corpo do pensamento. O meu cérebro, ele simplesmente traduz essa frequência de vibração, tanto das minhas percepções, dos órgãos de sentidos, para esse corpo astral, mental e emocional, ok? Como recebe essas informações que se traduzem em ações ou em palavras ou enfim, em situações no mundo físico a partir do meu corpo. O cérebro, ele transmite e ele recebe. Transmite essas informações nessas frequências de vibração e recebe frequências de vibração e transforma essas frequências em ação. O corpo físico, ele é basicamente um corpo da ação. Por isso que a gente, o ter um corpo físico e não agir, e não trabalhar, e não mudar no bom sentido o mundo que nos cerca, é um desperdício de vida. Aqueles que preguiçosamente, ai não, mas é tão trabalhoso, esses estão perdendo a oportunidade de estarem no mundo, de fazerem, de aprenderem, de construírem, de se desenvolverem como consciência. Utilizar as nossas experiências, ou melhor, as nossas oportunidades com sabedoria é bastante importante. Quero dizer mais uma coisa acerca do pensamento. Os nossos pensamentos, eles agregam-se em torno de núcleos de força. E tudo é assim. Todos os mundos, todas as formas que nós conhecemos, e mesmo aquelas que ainda não conhecemos, ou melhor, que influenciam a nossa existência, mas que não são visíveis, né? Que a gente aos pouquinhos vai aprendendo a lidar com elas, como as leis da física, enfim, e todas essas forças que atuam sobre nós, todas elas existem a partir
desses centros de força, que são centros de consciência e de inteligência. Esses centros, eles agregam os pensamentos, mas eles podem ser de várias formas. Eles podem ser centros de força que nos levam para um crescimento cada vez maior, com uma ampliação da consciência, da percepção, do entendimento cada vez maior, com ampliação do amor e da capacidade de perceber o outro e de estar no mundo com alegria e confiança, como podem ser também centros de força de derrota, de aprisionamento, de desentendimento, de briga, de luta. E aí a gente pensa, o que a gente está fazendo com os nossos pensamentos? Há pessoas que vêm aqui para somar, mas há pessoas que, embolados no desejo de poder e na ganância, estão envolvidos nesses centros de força de limitação, impondo muitas vezes as limitações aos outros, como se eles não fizessem parte disso. Queridos, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, faz parte de nós. E mais cedo ou mais tarde, aquilo vai atuar sobre nós. Não tenha dúvida. A lei do karma é infalível. A lei de ação e reação é infalível. E ela vai atuar. Vocês estão vendo isso agora. Quantas coisas nesse momento, né, nesse ano aqui, quantos malfeitos estão se mostrando, estão vindo à tona, desculpe. Não é à toa que isso está acontecendo. Exatamente. Essas formas de pensamento que foram plantadas, elas estão se manifestando. Elas estão buscando o seu Criador. E cada um de nós vai responder segundo as suas obras. Não tenha dúvida. Se a gente compreender isso, a gente vai começar a buscar fazer o melhor da nossa vida. Pelo menos por nós mesmos, pelo menos por egoísmo. A gente vai começar a cuidar daquele que está à nossa volta, pelo menos porque ele, numa vida melhor, aquele melhor volta para nós, também numa vida melhor. Tudo o que você faz de bem para o outro, retorna para você. Qualquer mínima coisa. E qualquer coisa de mal que você faça para o outro, qualquer má intenção de destruição, de perturbação, de cooptar as inteligências, enfim, não importa. Tudo isso, mais cedo ou mais tarde, volta para você. Não tenha medo. Simplesmente mantenha a sua serenidade, na confiança de que Deus está sabendo de tudo que acontece conosco. Lembra, é dito, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, e nenhuma só folha de árvore cai sem que meu Pai saiba. Façamos a nossa parte, cuidemos de nossa vida da melhor forma possível, projetando o bem para toda a humanidade. Sem dúvida, na nossa maneira de bem, de bom, outras pessoas que estiverem à nossa volta receberão essa influência do bem, que é muito mais poderosa do que o mal. E aos poucos começa a mudar o campo da terra. Aos poucos o crescimento se faz dessa consciência maior. O bem tem muito mais poder que o mal. Portanto, confia. Deus está no comando de nossas vidas. Está cuidando de cada um de nós. Embora, aí você pode perguntar, mas por que o mal existe?
fruto da nossa ignorância, fruto do nosso medo. O nosso medo nos aprisiona e faz com que imaginemos que precisamos de muitas coisas. Tem uma historinha que eu gosto muito, que a gente conta sempre quando a gente dá aula. Todos nós vivíamos no paraíso. E a cada manhã, cada um de nós tinha uma árvore e a cada manhã o seu fruto amadurecia daquela árvore. E você podia comê-lo e ficava saciado por todo o dia. No dia seguinte, novamente, a sua árvore dava um outro fruto, amadurecia um novo fruto, você comia e ficava saciado. Num dia, por algum motivo que a gente não sabe, um dos frutos de uma árvore, de uma pessoa, um fruto não amadureceu. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, todos comiam seus frutos e ele não tinha o que comer. E ele ficou muito incomodado com aquilo e com muito medo. Será que eu vou passar fome? Naquele dia ele não ficou com fome, mas ele ficou com medo de ficar com fome. E aí ele bolou um plano. No dia seguinte, ele acordaria mais cedo do que o seu vizinho e tomaria para ele o fruto do seu vizinho, mesmo que o dele amadurecesse. Ele ia guardar o fruto dele e comer o do outro. E foi o que ele fez. Acordou muito cedo, tomou o fruto do vizinho, escondeu o seu fruto bem escondido. E aí, quando o seu vizinho acordou, ele não tinha o fruto. E aí começou toda a confusão, não é? Talvez, se tivéssemos mais comunicação, nós poderíamos ter dito, esse que não tinha fruto de manhã, poderia ter dito: vizinho, eu não tenho meu fruto. Você pode me dar um pedaço do seu? E talvez o vizinho dissesse: claro, eu não preciso dele todo. E talvez o outro mais um pedacinho, e talvez o outro mais um pedacinho, e talvez o outro mais um pedacinho. E assim, aquele incidente desconhecido teria sido resolvido de uma forma tão sinérgica, tão cooperativa, tão fraterna. E todos teriam, como acréscimo, uma leveza e uma alegria no coração. Essa partilha, sem dúvida, assim como foi a partilha dos pães e dos peixes, traria maior amizade, maior compreensão, maior entendimento entre todos aqueles que estavam ali. Mas me parece realmente que toda a confusão começa quando nós temos medo. Medo de não termos o que nos sustenta. Existe uma possibilidade de nós nos sustentarmos com outros alimentos. E o Mestre diz isso: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que nasce no coração. Porque o coração é o coração de Deus. É a sua presença em nós. E quando nós nos abrimos para essa presença, para essa luz, nós não temos medo, porque nós sabemos que estamos cuidados. E é esse o convite, que nós confiemos acima de tudo. Nossos cabelos estão contados. Serenidade e confiança em tempos difíceis nos farão saber
que Deus está conosco. E lembrar que, da mesma forma que estamos sendo cuidados por Deus, Deus também sabe de tudo aquilo que acontece e que fazemos. Portanto, as nossas dificuldades, os nossos equívocos, os nossos medos, os atos equivocados, ignorantes que cometemos também, Deus sabe. Ele não vai nos cobrar, mas a consciência dele que nos habita, essa alma imortal que nos habita, esse ator, ele sabe exatamente o que fazemos. E essa alma imortal, essa presença, essa centelha divina, essa consciência plena que habita cada um de nós, sabe? E vai cobrar a cada um aquilo que fizermos. E, diz o Evangelho, em Mateus capítulo 5, versículo 18, o Mestre diz: porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E, em verdade eu vos digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil, a última moeda, o último centavo, a gente poderia dizer assim. Por que isso? Porque nós sabemos. E essas formas de pensamento, elas ficam em torno de nós, do nosso corpo astral, e nos cobram. E enquanto elas não estiverem completamente dissolvidas, enquanto elas enquanto elas tiverem poder sobre nós, nós nos sentiremos culpados, nós sentiremos raiva, nós sentiremos mágoa, enfim, o equilíbrio ainda não será possível. Nós não estaremos plenos, livres, para que a essência divina possa se manifestar. E como que o karma é construído? Exatamente assim. Como eu estava falando para vocês, nós pensamos, nós agimos, nós falamos, e aquilo produz uma forma de pensamento que fica atrelada ao nosso corpo astral, como um campo de memória, como uma forma de memória. No momento oportuno, nós vamos alimentando aquela forma de pensamento que vai se condensando até se manifestar no mundo físico. Ou, se nós sabemos do equívoco que estamos cometendo e decidimos não mais alimentar aquela forma de pensamento, nós começamos a buscar o contrário. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa com muita irritação das coisas e impaciente, eu começo a aprender a respirar fundo, por vontade própria, respirar e a buscar um outro lado. Talvez compreender que eu também já agi daquela forma. E, portanto, como dizia a leitura, começo a me perdoar e, consequentemente, a perdoar aqueles que estão à nossa volta. Não tem outra maneira. Eu tenho que dissolver com com sentimentos, emoções e pensamentos e ações contrários àqueles que eu não quero mais. Se eu tenho o vício, por exemplo, da mentira, eu tenho que decidir falar sempre a verdade. E, se por acaso, como eu tenho vício, uma mentira qualquer sair novamente de mim, eu me desculpar com aquela pessoa e falar a verdade. Inicialmente, provavelmente, eu vou me sentir muito envergonhada. Mas é fundamental que eu haja assim,
para mudar o meu padrão vibratório, para que aquela vibração, aquele pensamento de mentira comece a se dissolver, a não ter mais poder sobre mim. Porque enquanto eu continuo mentindo, eu reforço aquela forma de pensamento e mais poderosa ela agirá sobre mim. Há pouco tempo a gente viu uma pessoa, um político, que fez algo de muito ruim e se arrependeu. Olha que coisa boa, gente. Quando ele se arrepende, ele começa a desconstruir todo aquele desequilíbrio que ele criou para si mesmo. E, claro, desembocaria num grande sofrimento. Ele começou a antever o sofrimento pelo qual ele passaria. E aí ele decidiu falar a verdade. Que bom. Não importa que você tenha errado 1000 vezes. Não importa. Importa é que você compreenda e comece a sair do erro. Não importa que todos digam que você não vale nada. Que seus erros são mais profundos que o mais profundo oceano. Se você decidir que vai sair deles e apelar para Deus, dizendo: Pai querido, por favor, eu sou teu filho travesso. Por favor, Pai, me perdoa. E, com confiança, começar a mudar o seu comportamento, toda essa forma de pensamento de desequilíbrio que você construiu para você, às vezes por muitas centenas de anos, tudo isso começa a se dissolver. Claro, você é responsável. Então você terá que arcar com tudo aquilo que você construiu e reparar e consertar. Você não fugirá disso. Mas, antes tarde do que nunca, a sua alma vai agradecer. O seu coração vai começar a dormir tranquilo. Você vai começar a respirar mais aliviado. E a vida, antes cinza, começa a ficar luminosa. Não imagina que quando nós erramos e começamos a tomar consciência do erro, dormimos bem. Não. Os sonos são confusos, povoados de pesadelos. E aí a gente imagina que tomando uma pílula para dormir, a gente anestesia tudo aquilo e aquilo deixa de existir. Não, não deixa de existir. Você pode até anestesiar. Você pode até ter ali, estar tomando uma pílula de felicidade, ou seja lá o que for. Mas a sua alma sabe. E na primeira oportunidade, você vai ter que resgatar tudo aquilo que lhe pertence e todo o mal que você tenha feito. Não se iluda. A lei do karma, ela não age apenas numa vida. Ela pode levar muito tempo até que todo o seu karma seja esgotado, mas ele será. Não tenha dúvida. O mestre diz isso. E nós confiamos, e nós sabemos. Nós que trabalhamos com vidas passadas, somos terapeutas de vida passada, nós vemos isso todo o tempo. Situações mal compreendidas, situações mal vividas, aquilo tudo depois, atos, tudo aquilo se desemboca no futuro. Através de parentes difíceis, de situações complicadas, de
de sofrimentos mesmo. E eu não estou querendo dizer com isso que todos os nossos sofrimentos têm uma causa sim. Não sempre, por exemplo, parentes difíceis, nós causamos as dificuldades, mas por algum motivo nós nos conectamos àquela situação. Por algum motivo nós, às vezes até por arrogância, achamos que damos conta de cuidar do outro. Muitas vezes isso não será possível, porque a dor do outro só ele mesmo vai poder cuidar. Você não tem poder sobre a dor do outro, sobre o sofrimento do outro. Você pode, no máximo, amparar. Talvez você possa, no máximo, estar ali, confortando. Mas o karma dele, ele vai ter que viver. Você pode até laçar o seu karma com ele. E aí você traz sofrimento para você também. Mas você não diminui com isso o sofrimento dele. Apenas uma pessoa fez isso. E fez porque sabia como fazê-lo. O Mestre Jesus, que ao ser crucificado, levou com ele um pesado e mau karma, não individual, mas da humanidade. Uma parte. Por isso é que se diz que ele veio redimir os pecados. Ele veio tirar, sim, uma grande parte do sofrimento da humanidade. Mas nós, com a nossa ignorância, construímos e geramos maior sofrimento ainda para nós. E assim, não só individualmente sofremos um karma pessoal, mas também nos conectamos por sintonia vibratória, por ressonância, com um karma de uma determinada coletividade. Estamos aqui no Brasil porque temos um karma comum que nos une, que nos faz brasileiros, que nos faz estarmos aqui. Dizem que o brasileiro é aquele que cansou de lutas, que aqueles que se reúnem aqui são mansos e gozadores porque eles não aguentam mais lutar. Só que talvez o nosso sofrimento por lutas passadas seja tão intenso que nós estamos abdicando de tomarmos a nossa vida na nossa mão e deixando que outros possam conduzi-la. Isso tem um preço. Tudo o que fazemos tem um preço. Quando damos o poder de nossa vida a outra pessoa, nós não deixamos de ter o karma pela nossa própria história, mas nós também assumimos a responsabilidade pelo que aquela pessoa fez conosco, porque nós deliberadamente entregamos o nosso poder a outro. Também é uma responsabilidade e uma escolha. Estejamos atentos com o que estamos fazendo conosco. Quando eu digo o responsável pelo meu sofrimento é o meu pai, minha mãe, meu marido, minha filha, minha amiga, a sociedade, eu estou me eximindo de uma responsabilidade que na realidade é minha e projetando no outro. Eu tenho muito maior dificuldade de sair daquela condição. Pensa nisso. Mas eu quero ler aqui sobre a mente sadia. Porque isso tem a ver conosco. A mente destemida e o corpo sadio. É uma versão de uma fábula tradicional da Índia.
Enquanto meditava certa noite, um santo viu o fantasma da terrível doença da varíola entrando na aldeia em que vivia e exclamou: "Pare, senhor fantasma, vá embora. Não deve molestar a cidade em que cultuo a Deus." O espectro respondeu: "Só levarei 3 pessoas, de acordo com o meu dever cósmico determinado pelo karma dessas pessoas." Ao ouvir isso, o santo consentiu com tristeza. No dia seguinte, 3 pessoas morreram de varíola. Contudo, um dia depois, mais pessoas morreram. E a cada dia, outras mais eram vencidas pela temerosa doença. Considerando-se vítima de um grande engodo, o santo meditou profundamente e invocou o fantasma. Quando este chegou, o santo o repreendeu. "Senhor fantasma, o senhor me enganou e mentiu quando disse que só levaria 3 pessoas com a varíola." Mas o espectro respondeu: "Em nome do grande espírito, eu lhe falei a verdade." O santo insistiu: "O senhor prometeu levar apenas 3, mas um grande número de pessoas sucumbiu à doença." "Só levei 3, disse o fantasma. "As outras deixaram-se morrer por causa do medo." Ressuscite a mente da consciência de doença, do pensamento de doença. Você é o espírito invulnerável, mas agora o corpo governa a mente. É a mente que deve governar e comandar o corpo. De que tem medo? Você é um ser imortal. Não é homem, nem mulher, como talvez acredite, mas é alma jubilosa e eterna. Seja quem você é, entre em contato com a sua grandeza e não tema. Segue confiante, sabendo que o que é seu, e apenas o que é seu, virá para você. Não complique sua história nem sua vida. Não tenha medo. Lembra, se existem dificuldades kármicas, são aquelas que você mesma criou para você. Portanto, confie, fique sereno, levante a cabeça, ande para frente. Nada vai te acontecer que não seja aquilo que você necessita para a sua evolução. Serenidade e paz. Que Deus te abençoe, que o Mestre amado envolva-o sempre com as suas bênçãos jubilosas e que a alegria do teu coração seja sempre transbordante de luz, iluminando a todos que estão à sua volta. Que assim seja.